Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, bora fazer hoje um bolo bem chocolatudo, bem com a cara do Natal. Hoje, gente, eu vou fazer um bolo recheado, mas não é um bolo recheadinho não, é um bolo recheado. Fiquem de olho! A gente vai começar a colocar no bowl da batedeira açúcar. Agora a gente vai colocar os ovos. E em seguida eu vou colocar aqui, ó, manteiga ou margarina, tá, gente? Aí agora com o auxílio do globo a gente vai começar a bater essa massa. Pronto! Então, ó, agora que essa massa tá aqui, ó, bem volumosa, tá bem cremosa, vou acrescentar aqui, ó, creme de leite. Vou colocar aqui o nosso chocolate em pó. Gente, claro que eu vou usar hoje o melhor chocolate, né, gente? Estamos usando aqui, ó, Cacau Food 55%, mas aí vocês podem variar. Pode usar o 100%, 70%, 35% ou como eu estou usando, 55%. Garanto a vocês que usando qualquer um desses, vocês vão ter aí um produto simplesmente sensacional. Então usem e depois me contem, tá bom? Vou peneirar ele aqui, ó, junto com a nossa farinha de trigo, tá? Gente, a farinha de trigo vocês coloquem sem fermento, tá bom? Poxa, Alan, mas por que farinha de trigo sem fermento? Porque, gente, aqui a gente dosa a quantidade que a gente vai querer de fermento, tá? Então, sempre eu recomendo usar farinha de trigo sem fermento. Peneirar o restante. E já vou colocar aqui o nosso fermento, tá? Eu sempre gosto, gente, de peneirar os secos para evitar qualquer gruminho dentro da nossa massa, tá? Então, recomendo que vocês sempre peneirem. E agora a gente já não vai levar mais para a batedeira. A gente vai usar agora o nosso fouet, né? Esse mexedor aramado, tá? Só para incorporar esses ingredientes aqui, tá? Não precisa bater mais, até porque a gente já colocou a farinha de trigo. E nesse caso aqui, a farinha de trigo não gosta de ser batida, tá, gente? Senão ela vai ativar o glúten e vai ficar uma massa pesada. E agora que a nossa massa está pronta, eu vou pegar aqui uma forma de 15 centímetros. Eu gosto sempre de usar o papel manteiga aqui ao fundo. Posso untar, Alan? Gente, pode. Eu recomendo usar o desmoldante, tá? Mas quem quiser pode untar. E nesse caso, aliás, a maioria dos casos, eu recomendo não untar a lateral. Agora é só a gente colocar a massa todinha aqui dentro. Então, ó, coloquei minha massa aqui. Gente, um detalhe muito legal para essa massa, aliás, não só essa, grande maioria das massas que eu uso, a gente não precisa pré-aquecer o forno, tá? Do jeito que tá aqui, o forno tá desligado, eu vou colocar ela lá dentro do forno e vou ligar meu forno a 180 graus, tá? Então, não precisa pré-aquecer forno, ou seja, vocês vão economizar gás, tá? E eu garanto a vocês que o ponto vai ficar incrível. Outro detalhe, não precisa bater essa forma. Tem gente que pega assim, ó, e bate na mesa. Não precisa. A gente dá só uma chacoalhadinha aqui, acabou-se. Agora a gente vai deixar ela assar. Gente, esse bolo em específico, eu tô colocando ele numa única forma para assar, porque eu quero ele alto e vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas, geralmente, eu divido em 2 ou 3 formas, tá? Para já assar os disquinhos na altura certa, ok? Não gosto muito de assar bolos muito altos, a não ser como esse caso aqui. Então, gente, agora bora começar a preparar a nossa cobertura e a primeira etapa do nosso recheio. Vocês vão entender. Eu tenho aqui leite condensado. Junto ao meu leite condensado, vou colocar aqui o nosso chocolate em pó. Mais uma vez, estou usando os 55%. Lembrando que vocês podem usar aí, ó, toda a linha, tá bom? Escolham a preferida de vocês, lembrando que quanto maior a porcentagem, maior a quantidade de cacau, então menos adocicado ele é. Fica a critério de cada um, tá bom? Coloca aqui e agora a gente vai colocar aqui o creme de leite. Agora, gente, é só misturar bem. Mistura muito bem, tá? Para unificar todo o nosso chocolate ao nosso preparo. Então, gente, agora que tá tudo bem misturadinho, vou levar ao micro-ondas por 1 minuto e meio. Gente, prestem atenção. Sempre a gente vai levar ao micro-ondas de 1 minuto e meio em 1 minuto e meio. Por quê? Para não correr o risco desse nosso recheio queimar
ou cozinhar mais em algumas partes e outras ficarem mais cruas. Então sempre a cada 1 minuto e meio e a gente vem e mexe, tá bom? Nesse primeiro momento aparentemente não aconteceu nada. Então a gente mistura, né? E leva mais uma vez por 1 minuto e meio. Olha só, aqui a gente começa a perceber que ele já começa a levantar uma leve fervura. Sempre, ó, a gente tira e mistura bem, tá? É isso que vai deixar o nosso preparo ainda mais cremoso. Olha só, aqui ele já começou a levantar a fervura, tá? Só que pouca. Então, ó, sempre mexendo. Então, mexe. Volta ao micro-ondas por mais 1 minuto e meio. A gente já começa a sentir que ele já está começando a ter uma textura. E aí, ó, só mexer e levar mais uma vez. Bem mais alto, tá? E cada vez mais a gente vai sentindo que ele vai ficando mais consistente. Ó, aqui a gente já começa a observar, ó, que ele já tá bem mais grossinho, tá? Então, ó, mais uma vez a gente mexe. Aqui a gente já percebe que ele já tá num ponto bem legal para fazer cobertura, tá? Ó. Então, ó, ele já começa a cair em blocos. Então, já tá bom para fazer cobertura. Mas, vocês vão entender daqui a pouco como é que a gente vai fazer a nossa cobertura. Então, ó. Aqui a gente já percebe, ela fica cheia de buraquinhos, então ela já está bem num ponto bom, tá? Mas eu ainda quero ela mais firme. Já dá para parar aqui, mas ó, ela já está caindo em bloco, tá vendo? Ó? Mas eu quero ela ainda mais firme. Então, vou colocar só mais 1 minuto e meio e já vai estar no ponto. Então, ó, agora sim a gente vê que ele já está bem no ponto. Ó, vou levantar. Eu vou deixar ele cair em blocos e não afunda, tá? Então, esse realmente é o ponto ideal, tá? Então, agora a gente vai dar continuidade ao nosso recheio. Eu tenho aqui chantilly e vou acrescentar, ó, leite em pó. Agora, ó, com a ajuda do nosso próprio globo, a gente mexe aqui. Antes de colocar para bater, senão vai voar leite para tudo que é canto. Agora a gente coloca para bater até chegar no ponto desejado, tá? Pronto, gente. Agora que o nosso chantilly fez aquele famoso buraco no meio, a gente vai acrescentar o nosso recheio que a gente tinha feito. Então, ó, aquele mais consistente, tá? A gente vai colocar aqui. E aí a gente vai bater para misturar tudo isso. Agora a gente vai criar uma mousse maravilhosa, gente. Ó, eu dou essa primeira batida, eu gosto de levantar com o próprio globo, ó, a gente tira aqui, ó, para pegar o que tá na lateral e não misturou. Então, ó, tira e bate novamente. Ó, gente, tá aqui a nossa mousse, ela fica extremamente saborosa. Então, quero ver vocês fazendo, tá bom? Agora chegou a hora da gente montar o nosso bolo. Então, ó, o nosso bolo já tá aqui assado. Agora eu vou soltar ele da forma. Pego aqui uma faca, ó, coloco aqui na lateral, tá? E passo ele em volta de todo o meu bolo. Com delicadeza para não cortar o bolo, tá, gente? É só para soltar mesmo. Ó. Garantir que meu bolo tá todo solto, tá? Vou voltar com ele aqui para dentro. Oxe, Alan, tu soltou e agora vai voltar. Isso mesmo, gente. Soltei, agora vou voltar. Por quê? Eu vou agora fazer um buraco aqui, ó, nesse meu bolo, onde eu vou deixar aqui aproximadamente um dedo na lateral do meu bolo, tá? Então, ó, deixa aproximadamente um dedo na lateral. Vou tirar aqui a tampa, ó. Sempre vou deixando aqui um potinho que eu já vou colocando. Eu vou fazer aqui, tirar esse meio, e essa tampa aqui eu vou usar. Então, deixa ela reservada aqui de lado, tá? Vou deixar ela aqui. E aí vocês vão cavando e tirando o miolo desse bolo, tá? Cuidado para não cortar o bolo, mas a gente vai tirar ele aqui, ó, para cavar tudo isso aqui. Ó, então eu já tenho aqui ele bem cavado. E agora sim, bora começar a rechear? Primeiro eu vou pegar aqui um pouco do nosso mousse, tá? Vou colocar lá e vou fazer uma caminha. Então, ó, a gente espalha aqui. Por que, Alan, a gente vai fazer essa caminha de mousse? Porque agora a gente vai colocar aqui, sabe o quê? Morangos. Então, ó, aí é à vontade, tá, gente? A forma que vocês vão querer colocar, cada um coloca aí do critério que achar melhor. Importante é colocar bastante morango.
preenchi com morango, vou colocar mais mousse. E aliso aqui, ó. Vou colocar de novo morangos aqui. Ó, mais uma camada generosa de morango. E vamos colocar mais mousse. Mais mousse. E ainda vai dar morango aqui. E aí agora eu vou colocar só um pouquinho de mousse aqui para finalizar. Ó, colocar aqui só um pouquinho e finalizar ele aqui, ó. Agora com a nossa tampa. Gente, a tampa aqui é só um faz de conta. Só para dizer que tem bolo em cima, tá? E aí, gente, eu recomendo levar para a geladeira ou para o freezer. Deixa ele realmente pegar uma consistência, tá? Se for no freezer, com 1 horinha a gente já consegue decorar. Se for na geladeira, deixa aí umas 2 ou 3 horinhas, tá? Para que realmente a nossa mousse fique bem consistente e o bolo também. Então, daqui a pouco eu volto. Então, gente, agora que o meu bolo já descansou na geladeira, já tá bem consistente, coloquei ele aqui no cake board e agora vamos colocar aquela nossa cobertura, que ó, já fria também, ó. Vou colocar ela toda aqui em cima, tá? E depois é que eu vou espalhar para as laterais. Então, ó, coloca aqui em cima e depois é que a gente vai espalhando. Então, ó, lembrando que a ideia é ele ir caindo, tá? Então, sugestão, ó, pega uma espátulazinha pra gente ir alisando aqui, ó, e deixando ele cair para todas as laterais. Agora que tá tudo espalhado, ó, eu vou dar umas batidinhas aqui com a nossa espátula para fazer, ó, umas pontinhas, vamos dizer assim, tá? E aí a gente vai ter aqui um efeito bem legal. Faz nele todinho, tá? Então, gente, assim como tem no recheio, a gente também vai colocar morango na parte de cima. Então, ó, vou pegar aqui, vou dividir meus morangos ao meio. E aí a gente vai posicionar da forma que cada um achar melhor, tá? Então, ó, vai cortando e vai posicionando. Além do morango, eu vou colocar aqui umas pérolas. Gente, vocês já viram essas pérolas, não já? São incríveis e deixa a decoração cada vez mais bonita. Então, bora usar elas também. Então, é só a gente ir colocando aqui à vontade. E aí, gente, para fazer o pezinho do nosso bolo, eu vou usar os flocos gourmet. Gente, esses flocos são simplesmente incríveis. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui com a mão mesmo, tá? No pezinho. Só que agora, eu pego aqui um pincel, ó, e vou fixando ele no nosso pezinho, tá? Então, ó, a gente coloca e fixa aqui, ó. Tá? Então, vai colocando e fixando. Então, gente, tá aqui nosso bolo. Gente, diz aí, é ou não é a cara do Natal? Então, quero ver vocês fazendo, tá? E se deliciando com essa maravilha, gente. Ah, e quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele joinha, porque isso é muito importante pra gente. Então, gente, muito obrigado e até uma próxima. Beijos!